Vamos então, finalizando com nossas aulas sobre répteis, nós vamos falar agora sobre os crocodilianos, representados então pelos crocodilos, pelos jacarés e pelos gaviais. Então, é um grupo bem pequeno comparado aos outros répteis, mas eles estão aí firmes, resistindo, né, ao longo da evolução. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse grupo nessa sequência. Então, para localizar novamente vocês, lembra que nós estávamos falando então lá dos lagartos, serpentes, tuataras, que estavam nesse clado aqui dos Lepidosauria, junto com outras formas extintas. Dentro do grupo dos diápsidos, que tem com aquele padrão de crânio que eu vou relembrar agora com vocês. Agora nós vamos seguir para uma outra linhagem evolutiva, dos chamados Arcosáurea. Aqui estão os crocodilianos. E vejam que nesse mesmo clado estão também as aves. São os dois grupos existentes de Arcosáurea. Então, vocês vão perceber que crocodilianos e aves têm bastante coisas em comum, embora pareçam bastante estranhos. Mas olha só, entre esses dois grupos tem várias linhagens de répteis que são extintos atualmente. Então, aqui entraria o grupo dos grandes dinossauros, que também foram todos extintos. Então, hoje se considera que aves, por exemplo, seria possivelmente o grupo descendente, o único grupo de dinossauros atuais. Então, vocês vão ver isso quando estudarem as aves. Então, observando o cladograma de formas existentes, nós temos os crocodilianos aqui e as aves no mesmo clado, então como grupos irmãos atuais. Lembrando que tem vários grupos aí, especialmente os dinossauros bípedes, que eram muito mais próximos aí evolutivamente das aves do que são os crocodilianos. Então vamos falar hoje dos crocodilianos. Aqui mais uma imagem, os crocodilos estão aqui e as aves nesse ponto aqui, tá? Esses grupos aqui já são considerados aves e aqui são todos répteis extintos. Os crocodilianos, então, ou crocodilia, como eu falei, representado por 3 famílias. Nós temos a família aqui, então, dos crocodilos. Observe, ele tem esse dente aqui inferior, é o 4º dente inferior aqui aparecendo, diferente dos jacarés. Então, família Crocodilidae, família Alligatoridae e a família Gavialidae. São 3 famílias desse grupo. Então, os crocodilos, no geral, são maiores, podem ter maiores tamanhos, são um pouco mais estreitinhos e são mais agressivos, comparados à família dos jacarés e caimãs. Inclusive, na nossa região, quando nós observamos formas nativas, são da família do jacaré. Não temos aqui no Brasil da família dos crocodilos. O gavial, que é esse que tem esse rosto bem estreitinho aqui, bem diferente dos demais, né? Ele é encontrado lá na Índia, em alguns rios ainda existe esse grupo por lá, e também nos zoológicos. Então, aqui mais uma forma de diferenciar esses 3 grupos, que eu mostrei aqui, né? Os crocodilos com esse dente aparecendo, não é o caso aqui, vejam, do jacaré, tem outros dentes que são visíveis externamente, mas não esse 4º inferior, que é bem característico dos crocodilos. Olhando então de perfil e olhando a face dorsal dos crânios. Observe aqui então o jacaré, de modo geral, ele é mais largo e mais curto do que um crocodilo, que é mais longo e um pouco mais estreito. E o que é mais estreitinho de todos, o rosto, né, essa projeção aqui dos maxilares, é o gavial. Mesma imagem, então, as fotos mais reais, mostrando essa diferenciação entre as 3 famílias. Os crocodilos, então, assim como outros répteis, então, vão ter o corpo coberto por escamas. No caso desse grupo aqui, elas também formam escudos córneos, lembra um pouco lá os das tartarugas. Embaixo dessas plaquinhas aqui, que são córneas, né, que vão desgastando ao longo do tempo, tem plaquinhas ósseas, em algumas partes também do dorso e do ventre, certo? Então, eles têm essa armadura aqui bem espessa, mostra bem o padrão tetrápode, né, com essas patas mais laterais, rastejando então no ambiente. Muitos deles são associados, então, de modo geral, a ambientes aquáticos de água doce, né? Então, vivem nas margens de rios, embora tenha uma espécie, que é lá do Indo-Pacífico, que é o maior crocodilo que existe, que fica, então, numa região mais estuarina, que eles chamam até de crocodilo marinho, embora ele seja mais de estuário, da região mais costeira. Então, aquilo lá seria um dos poucos exemplares mais, digamos, marinhos. Os demais são todos de ambiente continental, mas associado, então, a ambientes de água doce. Aqui mostra, então, com pálpebras típicas, então, também aí dos lagartos e lá do tuatara. São só nas serpentes, então, que não tem pálpebras nos olhos, tá? E aqui mostra direitinho, então, esse padrão
que eles de dentição, né, bem cônicos, eles podem substituir esses dentes, eles podem caçar, então eles são todos predadores, presas muitas vezes muito grandes. Então nós vamos ver o que eles têm de especial aqui no crânio, que permite essa mordida mais forte, que é típica aí dos crocodilianos, certo? Então, muitos deles aqui têm esse padrão de caça bem requintado, digamos assim. Então, lembre que nós estamos numa linhagem chamada de linhagem diápsida, em função do crânio ser diferente daquele lá da tartaruga que era anápsido. Então, observem olhando, né, na superfície, né, dorsal do crânio, observem que aqui está a região das narinas, das órbitas, e percebam que aqui temos pequenas aberturas. Esses aqui são aquelas fossas temporais, então, são 2 pares de fossas, aberturas na região das têmporas, esses ossos aqui próximos à órbita, aqui olhando, então, a vista dorsal também, mostrando esses padrões aqui, e isso define um crânio diápsido típico. Então, no caso dos crocodilianos, eles mantêm o padrão diápsido. Lá nos lagartos, nas serpentes, ele é um pouco modificado. Eu lembro que eles têm aquele sinetismo craniano lá bem diferenciado. Então, esses pontos aqui servem de apoio para a musculatura da mandíbula. Então, por isso que eles conseguem ter uma mordida bem forte no caso dos crocodilianos. Tá? Então, eles não conseguem mastigar, só o mamífero mastiga, né, que vai fazer algum processamento de alimento na boca. Nesse caso, eles mordem, tiram pedaços e engolem. Tá? Então, os crocodilianos têm esse padrão aí do crânio diápsido típico. E se a gente olhar, então, a face ventral aqui da parte do crânio, olhar o céu da boca, perceba que aqui está as narinas. Aqui, olhando então por fora, estão as narinas externas. E aqui, na verdade, essas coanas, né, que seriam a continuação da narina externa, elas são deslocadas posteriormente. Então, elas vêm parar aqui nessa região aqui. Então, a gente diz que os crocodilianos têm o que a gente chama de palato, ou céu da boca, né, remodelado. Então, um palato secundário. Ele desloca as narinas. Então, as externas estão aqui e as internas vão lá para o fundo da boca, como acontece no nosso caso. Então, dessa forma, o crocodilo consegue ficar embaixo d'água, com a boca aberta, capturando presas, e mesmo assim respirando, porque o ar vai passar aqui por cima, né? Então, ele vai seguir pelas narinas e ele vai chegar e vai só ter conexão com a região da traqueia e pulmões lá para frente, certo? Então, coanas são deslocadas, por isso um palato secundário típico. Olhando um pouquinho na morfologia interna, então, ela lembra muito, né, os outros répteis, então, um par de pulmões bem desenvolvidos, coração ventral, aqui bem potente, todos os demais órgãos, e aqui mostrando, né, como eu falei, que como ele tem essas plaquinhas de esqueleto também aqui no revestimento, logo abaixo, então, do epitélio, das escamas, ele também tem uma certa dificuldade para fazer movimento aqui de costelas, então, para poder fazer a ventilação pulmonar, ele precisa também apoio, né, auxílio de musculatura associada às vísceras para dar aquela, né, empurradinha ali para ajudar, então, a fazer a ventilação dos pulmões. Tá? Então, isso varia um pouquinho em relação aos lagartos e às serpentes. Então, ele é mais parecido aí com tartarugas em relação à ventilação pulmonar. E aqui, que termina o intestino, lembra que sempre termina numa cloaca, né? E uma coisa interessante, aqui está, então, um dos rins. Então, um par de rins. Então, veja que ele é mais posterior, não é tão anterior quanto dos peixes. E ele está aqui já terminando muito próximo à cloaca também. Então, vejo que ele não tem bexiga urinária, que é uma coisa que é típica aí dos vertebrados, né, ter uma bexiga urinária. E ele não tem. Então, essa é uma condição que mostra que crocodilianos têm um parentesco aí junto com as aves, porque as aves, elas não têm bexiga urinária. Claro, no caso das aves, ajuda no fato delas não guardar peso, né, não estocar um resíduo, já que elas voam. Aqui não faz muito, digamos, sentido, mas o fato deles não terem a bexiga mostra um grau de parentesco junto com as aves. É bem interessante prestar atenção nisso também. Em relação ao sistema circulatório, nós tínhamos falado que os crocodilos são os únicos que são diferentes dos outros répteis, né? Eles já possuem um coração com 4 compartimentos bem separadinhos. Então, nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Então, existe um septo separando o lado direito e esquerdo, tanto no átrio, né, quanto nos ventrículos. A única coisa que sobra como um resquício evolutivo entre o lado direito e esquerdo, aqui no ventrículo, veja aquele septo que lá nos outros répteis é incompleto, aqui ele é completo. Então, separa direito e esquerdo. Observe que nós temos um vaso aqui, que sai do ventrículo esquerdo, e nós temos aqui no ventrículo direito 2 vasos saindo daqui, ó. Então, 2 vasos ainda. Percebam que aqui tem uma conexão entre esses 2 vasos, do direito e esquerdo. Então, eles chamam isso de forame de Panise ou Panisa,
que é o único resquício de conexão entre o lado direito, né, o lado esquerdo e o lado direito do coração. É esse único ponto aqui, certo? Então, ele é praticamente o restante bem separadinho, os dois circuitos sanguíneos, então, tem aquele sangue que vem do corpo, né, sistêmico, chega do lado direito do coração, né, átrio, passa pelo ventrículo, vai para os pulmões, e aí retorna do lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, para daí ir para o corpo. Então, aqui não tem nenhuma mistura de sangue, né? A não ser que exista esse desvio aqui, quando ele está mergulhando, muitas vezes ele consegue fazer algum tipo de desvio do sangue para não passar pelos pulmões. Então, chama de desvio direito-esquerdo, ele fica circulando só na parte sistêmica. Então, isso acontece lá nas tartarugas, mas isso é muito sutil, já que o circuito sanguíneo dele é muito parecido, então, já com o nosso e também lá com o das aves. Então, isso é uma característica que também coloca os crocodilianos como grupos próximos das aves, né, pelo fato de terem coração tetracavitário, 2 átrios e 2 ventrículos bem certinhos. Um pouquinho sobre a reprodução dos crocodilianos. Então, como todo réptil, né, eles vão ter cópula, né, vai existir macho e fêmea, eles vão fazer postura de ovos, nesse caso, todas as fêmeas põem ovos, elas não são ovíparas, são apenas ovíparas. E é bem interessante, porque vejo que muitos crocodilianos, então, como eu falei, eles vivem associados aos cursos de água, especialmente água doce. E eles precisam voltar para a praia, para a areia da praia, para pôr os ovos. Então, eles fazem ninhos, e é bem interessante que os crocodilianos eles têm já um cuidado maior, comparando com os outros répteis, que eles cuidam desses ninhos. Então, eles ficam de olho no ninho, e quando o filhotinho está para eclodir ali do ovo, ele pode vocalizar lá dentro do ovo, e os pais podem, inclusive, ajudar a quebrar a casca, para ajudar eles a nascer, né, sair da casquinha. Então, uma coisa que é bem marcante nos crocodilianos, que a gente não vê muito lá nos outros vertebrados, que nós estudamos até agora, é esse cuidado parental mais intenso. Né? Nós vimos um caso ou outro, de um anfíbio, que tinha lá, que dava o filhotinho na boca, mas esse aqui, eles vão, então, praticamente, nós não temos vocalização nos répteis, é só o jabuti macho, que pode emitir algum som, e os crocodilianos, então, que tem algum tipo de emissão de som. E os filhotinhos, então, podem vocalizar, mesmo dentro da casca do ovo, quando estão prontos para sair, e os pais podem ajudar nesse aspecto. Já foi registrado, então, fêmeas, né, de jacarés, ali da região da Flórida, carregando filhotinhos com a boca, né, para ajudar, digamos, a sair do ninho, levar até a água. Então, é uma coisa que a gente vê lá nos mamíferos, nos cachorros, nos gatos. Então, já conseguimos observar isso com mais intensidade nos crocodilianos, certo? Então, é uma coisa diferente aí que a gente pode observar também. Então, vão para a praia, fazem o ninho, põem os ovos e ficam de olho nesses ovos, né? Ficam cuidando. Não chega a ter choco, porque lembre que crocodilianos são ectotérmicos, eles não geram calor metabólico, né? Para fazer, por exemplo, um choco que é típico lá das aves. E uma coisa legal também é lembrar dessa questão da vocalização, né? Que poucos répteis vocalizam. É basicamente crocodilianos e lá o macho das tartarugas, no caso dos jabutis, principalmente. Certo? Então, cuidado parental mais intenso aqui nos crocodilianos. Eu esqueci de falar. Lembra que eu falei que a temperatura do ambiente determina o sexo dos filhotinhos lá nas tartarugas, e aqui também a gente observa isso nos crocodilianos. Tá? Quanto mais quente for a temperatura do ninho, mais machos vão surgir da ninhada. É o contrário das tartarugas. Tá? Então, nesse caso, mais machos com temperaturas mais elevadas do ninho. E aqui nós finalizamos, então, os crocodilianos, eles estão aqui, e então vamos já pensando o que crocodilianos têm em comum aí com as aves. Ou melhor, aves descendem de um réptil, então elas já têm várias características que são de répteis de modo geral. Elas vão ter cloaca, elas vão pôr ovos, elas vão ter escamas epidérmicas, córneas, e elas vão ter algumas novidades. Mas vejam que algumas são bem próximas aí dos crocodilianos. Então, o que a gente poderia listar aqui? Lembra que a gente acabou de falar do cuidado parental, poderia ser uma característica compartilhada por crocodilianos e aves. Podemos falar do coração tetracavitário, já que os outros répteis têm um coração com apenas 3 cavidades. Poderíamos falar da questão da ausência da bexiga urinária, que a gente não vê nos crocodilianos e não vê nas aves. Certo? Então, nós temos várias características aí compartilhadas. E não esqueço que entre os dois, ao longo da história evolutiva, aí surgiram, né, e desapareceram, inclusive, muitos grupos répteis que possivelmente tinham essas características também. A gente não quase consegue ter certeza, mas é bem provável que essas características que estão presentes nos crocodilianos e nas aves também estavam presentes nessas formas extintas. Observe que as aves aqui estão
muito mais próximos de um grupo específico de répteis, que são os répteis bípedes, lembra lá do Tiranossauro Rex, que tem os braços bem curtinhos e anda sobre duas patas. Então, possivelmente o bipedalismo foi o que mais justificou aí, então, a posição das aves como grupo irmão desses terópodes aqui, certo? Então, com isso nós finalizamos os répteis. Espero que tenham conseguido, né, acompanhar todo o conteúdo, tem bastante informação, mas qualquer dúvida, então sempre procure, né, mande mensagens, participe dos nossos encontros semanais para vocês esclarecerem, tá bom? Então, se cuidem, até a próxima.